Antes de eu entrar na palestra, deixa eu dizer algo aqui, que o Mário tocou, eu lembrei na hora, e eu deixei para esse momento de início. Queridos, Alan Hirsch e Michael Frost, quando saíram do seminário, foram enviados, Michael, a princípio, foi enviado para uma pequena igreja no centro de Sydney, na Austrália, que tinha um grupo de idosos, mais ou menos 60 idosos, naquela igreja, e a igreja estava em decadência. E como acontece nos nossos presbitérios, lá também não é diferente, o pastor, quando é ordenado e vai para o presbitério, ele não tem direito de escolha, não é? O presbitério normalmente põe o cara na pior, põe naquela igreja que ninguém quer ir. Os pastores mais velhos já passaram por lá, falam, lá é um rabo de foguete, não vai não. Aí, mas ele não tem escolha, ele vai. Assim que fizeram comigo, não me deram transferência, eu tinha convite de outros presbitérios, mas o presbitério falou assim, nós não abrimos mão do Pezinho. Sabia que eu tinha plantado uma igreja lá, só que eu não tive escolha. Me mandaram para Assis Chateaubriand, uma igreja que estava fechada há 8 anos, só tinha uma família de presbiteriano. Que aí eu descobri que, na verdade, só o casal que frequentava a igreja, Lupercio Cerqueira Leite, esse nome é conhecido, e o irmão dele era presbítero da IPI de Cascavel. E fui para lá. Então, você não tem escolha. Quando o Michael chegou lá, ele começou a orar. Começou a orar, buscar de Deus direção. E sentiu no coração de andar pela cidade, num raio de mais ou menos 15 quilômetros, e verificar qual era a população que morava naquele centro da cidade, num raio de mais ou menos 15 quilômetros, assim. Ele descobriu que nesse raio de mais ou menos 15 quilômetros era frequentado por drogados, prostitutas, travestis e etc. E ele disse, bom, se eu tenho que fazer alguma coisa para essa igreja, eu tenho que ganhar gente para Jesus, certo? Quem é que ele vai ganhar para Jesus ao redor da igreja? Bonitinhos, cheirosinhos, gente certinha. Ele começou a sair durante a semana, à noite, e se juntar a essa gente, conversar com eles, fazer relacionamento com eles. E de repente esses caras começaram a se interessar, começaram a vir para a igreja, mas eles vêm para a igreja como? Livre do fumo, livre dos vícios. E de repente no culto à noite começou a vir, não, lá de manhã não tem a noite do culto, no culto tinha aí 60 velhinhos, tinha aí uns 30 homossexuais que vinham de mãos dadas, lésbicas, drogados, prostitutas. E aqueles velhinhos começaram a ficar incomodados. Chegaram para ele assim, Michael, de jeito nenhum, nós não queremos essa gente aqui não. Pois, mas espera aí, como não? Vocês estão morrendo. Vocês já estão aqui, né? Já esperando o próximo ônibus. A gente tem que fazer alguma coisa. E a gente tem que pegar. Vocês acham que essa gente tem que ser ganha para Jesus? A gente acha, mas não pode trazer aqui não. O fato é que o presbitério deu apoio e etc. Os velhinhos acabaram indo embora da igreja. E a igreja cresceu. A esposa do Michael é uma ex-prostituta. Ele e o Alan desenvolveram um ministério de plantação de igreja, que hoje plantaram mais de 200 igrejas e criaram um instituto para estudar isso. Há 2 livros, pastores, se vocês querem fazer revitalização e querem entrar mais em crise um pouquinho, vai sair daqui em crise, vai aumentar um pouquinho a crise, para saber, 2 livros. Caminhos Esquecidos. Nós estudamos num dos retiros do Sara, e foi pauleira.
Depois que você estudar esse, que você entender o livro, agora é um livro que você não pode ler assim, ao vento, né? É um livro que você vai debruçar nele, gastar, quem sabe, um mês para lê-lo, relê-lo, voltar nos conceitos, pensar no que ele diz, como é que eu vou aplicar isso e etc. Em seguida, você precisa ler o livro do Michael Frost, do Alan Hirsch. Esse é só do Alan, o outro é com Michael Frost, chamado Re-Jesus. Primeiro, ele dá todos os conceitos e os caminhos. Por isso que chama de caminhos esquecidos, porque foi o que a igreja perdeu na sua trajetória. No segundo livro, ele mostra como rejesusar a igreja. Por isso que chama Re-Jesus. Quando a gente fala que a nossa igreja precisa ser rejesusada, é difícil falar essa palavra, né? A gente está dizendo o quê? Jesus ficou esquecido pelo caminho. Está na hora de rejesusar a igreja. Então, esses 2 livros valem a pena. Estou dizendo isso porque para introduzir o nosso assunto, que é sobre oração, o segredo para a revitalização da igreja. Tudo aquilo que falamos, queridos, tudo aquilo que falamos, não adianta absolutamente nada sem isso aqui. Então por que vocês não colocaram isso primeiro? Não, para mostrar a outras coisas que tinham que ser feitas. Mudança de conceitos, mudança de visão, mudança estrutural. Quando o Mário falou sobre mudança estrutural, tenho que lembrar ainda que muitas vezes a mudança estrutural passa por uma mudança nisso aqui. Essa igreja no Rio de Janeiro, que eu falei para vocês dos 100 discípulos, agora eles fizeram uma campanha lá, vão gastar R$200 mil para mudar todo o layout do templo. Templo antigo. Me chamaram lá e disse assim, como é que a gente vai fazer? Eu olhei e falei assim, cara, está difícil aqui, até para botar o multimídia, porque isso aqui é fantástico, mas muita gente não sabe usar o recurso que você tem, só para projetar alguma coisa na parede. Enfim, há coisas que precisam ser feitas. Então, precisa ter abertura, precisa discutir, precisa concordar. É um tempo difícil, mudança de conceito, mudança de visão, estudando todos aqueles textos que eu mostrei para vocês. A pergunta é, nós falamos sobre o discipulado, demos apenas uma pincelada, mas se você quer vida transformada, tem que investir nisso, Efésios 4, acho que o pouco tempo que eu gastei em Efésios 4, ficou claro, não ficou? Ficou claro Efésios 4? O que é que nós vamos fazer com Efésios 4? A palavra é a seguinte, obedecer ou desobedecer. Obedece ou desobedece. Agora, como é que eu faço para aquele indivíduo que está há 40 anos frequentando o culto na igreja de domingo e não faz nada, é um parasita, um sanguessuga, um consumidor de Deus? Pergunta se ele crê na Bíblia. Pergunta se ele aceita a Bíblia como palavra de Deus. Manda ele botar a mão na Bíblia e jurar. Aí abre Efésios 4 e estuda com ele como eu estudei com vocês. Aí pergunta no final, o senhor quer obedecer ou desobedecer? Tratamento de choque. Porque, querido, a gente só sai da zona de conforto com tratamento de choque. E essa é a razão pela qual eu vim aqui dar choque. Né? Essa é a verdade. Então, esse é o ponto. Mudanças estruturais, mudanças de conceito. Lembra, sexta-feira à noite foi mudanças de ministério. Não tem dúvida que nós somos ensinados a ser pastores de manutenção. Mas pastor de manutenção só faz manutenção, troca pneu. Então, passa por uma luta interna do pastor para essas mudanças. O pastor tem que perguntar, porque fazer manutenção é bom demais. Você vai ter tempo para assistir televisão, para assistir joguinho, você vai assistir campeonato de todos os tipos ainda, vai sobrar tempo, mas se você quiser ser pastor mentor, não vai sobrar tempo mais. Pode cancelar a TV a cabo, porque você está perdendo dinheiro que não vai ter tempo mais. Porque ser pastor de verdade exige trabalho. Trabalho. Aliás, foi interessante nesse retiro que 2 colegas falaram assim, eu estou saindo daqui com o desafio para conversar com a minha esposa, vou cancelar a TV a cabo. Disse assim, cara, você vai fazer uma bela economia. É verdade.
pastorear dá trabalho. Esse é um outro detalhe. Quando a gente está falando disso, oração segredo para a revitalização da igreja, entra naquela última pergunta que eu respondi para vocês, longamente, que eu sei que talvez alguns ficaram tristes comigo, mas não precisa ficar triste. Se você trabalha 40 horas e pastoreia, que horas que você vai orar? Qual o tempo que você tem para orar? Da meia-noite às 2 da manhã? Quando eu estou falando em oração, queria que ficasse isso claro, que eu não estou falando oração como ferramenta de trabalho. Muitos pastores oração é ferramenta de trabalho. Vou dar uma estatística para vocês. Não se assuste, presbíteros, não se escandalize, que talvez você está no mesmo caminho. Se o seu pastor não ora, certamente você não vai orar também. É sintomático. Mais de 90% dos pastores, mais de 90% dos pastores que têm passado pelo nosso ministério não têm vida devocional. Não tem vida devocional. Aí eu pergunto, se você não tem vida devocional, se você não desenvolve uma sensibilidade para ouvir Deus, como é que você vai descobrir o que Deus está fazendo para se juntar a Ele? Mas, Pezzini, esses pastores não oram? Não oram. Mas o que é orar? Eu não vou entrar nessa questão aqui agora, que aí entra na área da espiritualidade. Orar para presbiteriano é o quê? É se me informar a Deus o que está acontecendo. Coisa engraçada, Deus já sabe, irmãos. Ou você não crê que Ele é soberano? Vamos orar. O que se espera de um presbiteriano que olha assim, vamos orar? Bom, primeiro tem que ficar de pé, porque Deus não ouve oração de presbiteriano sentado. Já notaram? Alguma igreja que eu vou, eu falo assim, vamos orar, já fica todo mundo em pé. Eu falo assim, mano, não pedi para ninguém ficar em pé. Engraçado. Mas Deus não ouve oração de presbiteriano sentado, irmãos. É verdade. Cara, eu fui num culto esses dias que eu cansei, deram senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta. Cara, é inacreditável. Irmãos, vamos ficar de pé agora em reverência à palavra de Deus. Levantava, senta. Agora vamos ficar de pé para orar ao Senhor. Cara, é inacreditável. Também precisa ser de olhos fechados. Deus não ouve oração de presbiteriano de olhos abertos. O presbiteriano não aprendeu a contemplar, porque não abre o olho. Vai para o meio de uma floresta, coisa linda, maravilhosa, mas ele fecha o olho para orar. É incrível. E oração de presbiteriano, ela tem que ser teologicamente arquitetada. Não pode haver um erro teológico. Então ela é cognitiva, racional. Presbiteriano pensa em cada palavra para assim, Deus vai ficar impressionado, mais ou menos com aquele discurso que o Mário fez aqui lá do Rui Barbosa, né? Aquela assim, Deus respondia a oração do Rui Barbosa na hora. Ó Senhor Deus do universo, Criador dos céus e da terra. E por aí ele vai. Um discurso que quando ele termina de orar, o templo treme. O coração não é colocado na oração de presbiteriano. Não se ora com o coração. Se você olha o salmista, cara, o salmista era louco, fala a verdade. Se eu não me engano, o Salmo 107, esse dia, cara, eu não tenho coragem de dizer isso, não tenho coragem de fazer essa oração. Senhor, pega as crianças dele e esmaga a cabeça delas na pedra. O que é isso? Para com isso. Eu, presbiteriano, vou fazer essa oração? Nunca. Nem com o nosso irmão Cunha tenho coragem de fazer isso. O máximo que eu posso fazer, Senhor, manter esse homem preso, porque aí ele não rouba. Às vezes. Agora, oração de presbiteriano, ela é a granel. Sabe o que é isso, irmão? Você vai, hoje eu orei pela igreja. Como é que o pastor ora para ele? Senhor, o Senhor conhece a minha igreja, Tu és soberano, Senhor absoluto de todas as coisas. Senhor, abençoa os membros da minha igreja. Ele rouba a igreja de Jesus Cristo. Abençoa os membros da minha igreja.
robô de Jesus Cristo ainda ora assim. Em 30 segundos ele ora por todos os membros. Todos os membros. É verdade ou não é? O ano passado, nós tivemos o encontro de 30 anos da nossa turma, e eu fui escolhido como felizardo para falar para aqueles bodes todos que estavam lá, né? Inclusive eu no meio. Aí, falando sobre vida devocional, aí um dos colegas, que é capelão do Mackenzie já há uns 18 anos, ele disse assim, não, Pezinho, desde que eu saí do seminário, eu leio a Bíblia, eu leio de 10 a 15 capítulos da Bíblia por dia, eu leio a Bíblia 5, 6 vezes por ano. Eu disse assim, irmão, olhe para mim. Eu não estou falando de ler a Bíblia. Você não entendeu. Pastor tem que ler Bíblia. Pastor precisa de tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, irmãos. Por isso que eu tenho problema com o bivocacional. Não por ele trabalhar fora. É porque ele não consegue fazer o trabalho. Então, ele precisa ter tempo para ler a Bíblia, precisa ter tempo para estudar a Bíblia. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Lógico que a minha experiência, eu tenho uma mente privilegiada, aqueles que me conhecem sabem, eu comecei a estudar aos 21 anos de idade. Era sermos analfabetos até 21 anos de idade. Mas eu tenho uma mente privilegiada, eu concordo. Mas muitas vezes eu começo a expor algum texto bíblico e eu começo a fazer perguntas que os pastores não sabem. Mas por que não sabe? O pastor tem que estudar a Bíblia. Tem que ter tempo, debruçar em cima da Bíblia, estudar mesmo. Mas isso não é vida devocional. Quando eu falo de vida devocional, estou falando de tempo para você se deleitar em Deus. Para ouvir Deus. E nesse tempo, muitas vezes, você vai passar um bom tempo em silêncio para ouvir Deus. Na minha experiência, querido, Deus sempre está fazendo alguma coisa na cidade, em vários lugares. E a nossa tarefa é compreender, discernir o que Deus está fazendo, e aí então nós vamos juntar a Ele como parceiro dEle na obra que Ele está fazendo. Deus nunca nos chamou para trabalhar para Ele. Olha aqui para mim. Deus nunca nos chamou para trabalhar para Ele. Deus não criou empregado, não. Deus não criou escravos, não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se nós não atrapalharmos Deus na igreja, já fazemos um bom negócio. O problema é que nós mais atrapalhamos Deus do que ajudamos. A verdade é essa. Deus não precisa de nós, Ele é autossuficiente, ou vocês creem que não? Ele sabe fazer muito bem e Ele faz. Nós apenas, agora, Ele quer nos abençoar e quer nos dar alegria, sabe o que Ele faz? Ele convida a gente para ser parceiro dEle. Ele chega para o Raul e fala assim, Raul, eu te dei dons e talentos, e eu queria dar alegria para você agora, ver vidas sendo transformadas. Vem comigo, caminha comigo, anda comigo. Você vai se alegrar, você vai chegar numa casa, ver como é que as famílias estão e vai se alegrar. Mas aí, não esqueça, Raul, quem está fazendo sou eu. O difícil é que a nossa teologia, nós cremos numa teologia assim, só que agimos de forma diferente. Então, a gente precisa ter tempo para orar. Para orar. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas só para pincelar, quando o sogro de Moisés trouxe a mulher e o filho dele, que estava na casa dele, Moisés tinha esquecido lá, naquela noite que chegaram foi um papo de 2 pastores. Leia lá, Êxodo 18, foi papo de 2 pastores. Contou maravilha, Deus está operando aqui, está operando lá, fazendo milagre, sai água da pedra, mar se abre, aquele negócio todo. O sogro de Moisés era um homem experimentado. O que acontece no outro dia? Moisés vai para o gabinete pastoral cedinho, antes que amanhece. E fica lá o dia todo, come num restaurantezinho por quilo lá, umas besteirinhas lá. À noite, quando ele vem embora, já estava escuro. O que Moisés não esperava é que o sogro estava à espera dele. Quando ele vê o sogro, certamente no coração dele, ele passa assim, o sogro vai olhar para mim e fala assim, isso que é genro. Queria ter 2 desses. Olha só, ele dá vida pelas ovelhas. Pastor é assim, pastor dá vida pelas ovelhas. Olha lá.
Só que quando Moisés vai chegando mais perto, ele vê que o sogro não esboça nenhuma alegria. O sogro dele olha para ele e fala assim, cara, você ficou 40 anos no Egito, fez um bacharel em teologia no Egito, depois fez uma pós-graduação no deserto, mais 40 anos, você não aprendeu nada a ser pastor. Não aprendeu nada. Como não? Moisés podia ter uma reação assim, sogro, o senhor pode abaixar a bola um pouquinho? Abaixa a bola aí, porque o ungidão aqui sou eu. Eu que ouvi a voz de Deus. Eu que vi aquela moita queimando lá, ardendo em chama e não se consumia. Não, senhor. Deus falou comigo, não com o senhor. Graças a Deus que Moisés não fez isso. Moisés falou assim, mas então, sogro, o que o senhor esperava? Cara, eu esperava o seguinte, sei lá, talvez fazia um ano que a mulher dele que ele estava longe da mulher. Cara, eu esperava que eu chegasse aqui no dia seguinte, você ia chamar Arão, falasse, Arão, cuida lá do gabinete pastoral, vou levar minha tenda lá para o deserto, vou ficar três dias lá com a minha cheirosa. O senhor foi para o gabinete. Sabe de uma coisa, Moisés? Se você morrer, daqui 6 meses, sua esposa vai arrumar um cara mais bonitão, saradão, cheio de dinheiro, vai casar com ele e até as fotos que você tem com ela vai ser jogado fora. Sabe mais, Moisés? Teu rebanho aí, ó. Final do ano eles arrumam outro pastor. Sabe aquela foto que tem lá na galeria? Vai ficar esquecida só com o seu nome de baixo. Ninguém vai nem lembrar que você passou por aqui. Mas o que eu tenho que fazer então? Então, escuta aí. Se você quer obedecer, eu vou dizer o que vocês têm que fazer. Qual é o primeiro conselho que o sogro dá a Moisés? Qual é o primeiro conselho? Vocês se lembram? Não abre a Bíblia agora. Agora tem que testar os pastores. Qual é o primeiro conselho? Essa é a última. Essa é a última. Todo mundo pensa que é a primeira, não é a última. Cuidar da mulher? Também não. Orar. Versículo 18 e 19. Orar, a primeira tarefa. Quantos membros tinha a igreja de Moisés? Quantos membros tinha? 100? 150? Quase 1 milhão, sei lá. Quanto tempo se gasta em oração para orar para 1 milhão de pessoas? Bom, se for presbiteriano é fácil, né? Não é? Senhor, abençoe esse rebanho. Põe a mão em Coré. Senhor, aquele presbítero está me enchendo o saco, chega para lá nele. Né? Nada disso, querido, tempo com Deus. Eu só vou chegar até aí, não vou explorar mais. Mas se nós não gastarmos tempo diante de Deus. E agora eu quero contar minha experiência para ir para o texto aqui, de João 15. Eu quero gastar esse tempo com vocês em João 15. Sem saber, ninguém me ensinou, mas o desespero e a necessidade me levou a ir para o escritório. Eu sempre levantei cedo. Fui criado na roça. Levantava 4:30 da manhã para tirar leite. Então, não tem até hoje, eu tenho problema para levantar tarde, não levantar cedo. 7 horas da manhã, eu estava na igreja orando com o presbítero. De lá, o presbítero ia embora e eu permanecia até as 10 horas da manhã. Ninguém me atrapalhava. Teve uma vez que o prefeito foi lá para falar comigo, meu secretário deixou ele sentado esperando até dar 10 horas que eu saísse do meu gabinete de oração. Porque quando você entende que orar é melhor do que comer, melhor do que visitar, melhor do que qualquer coisa, você não negocia esse tempo com Deus. Ele é inegociável. E lá eu ficava. De repente achei que eu deveria envolver a liderança. Lembra um tópico do Mário? Quero envolver a liderança. Como é que eu vou envolver a liderança? Eu vou ensinar a liderança. Então, eu conversei com a liderança, toda quarta-feira era jejum e oração. A cidade pequena, em vez dos crentes ir para casa comer, que eles saíam das empresas e iam para casa, então eles saíam e iam para o templo, e ali a gente orava no período que eles ficavam até a hora de voltar para o trabalho. E aí à noite a gente encerrava o trabalho. Todos os líderes
E aí então achei ainda que precisava de mais coisas. Então a gente estabeleceu 1 hora antes do culto, toda a liderança tinha que estar na igreja, e a gente orava por 1 hora, não como presbiteriano. Deixa eu dizer isso para vocês. Porque eu tinha mais ou menos umas 60, 70 pessoas envolvidas na liderança naquela época. Já imaginou se a gente fosse orar lá presbiteriano? Cada um faz uma oraçãozinha de 30 segundos, não é? 1 minuto, e os outros ouvem? Não. A ideia era o seguinte: nós vamos orar por 1 hora, porque 60 pessoas orando por 1 hora são 60 horas de oração. Certo? 60 horas de oração. E assim a gente orava. Você pode orar de pé, andando, você pode orar em silêncio, você pode falar, você pode sentar, mas tinha que orar. A gente orava. 6 horas da tarde, encerrava, os músicos iam lá cuidar dos instrumentos, e eu e os presbíteros subíamos para o meu gabinete, onde a gente passaria a liturgia e orava novamente. Porque eu sempre fui um cara chato, dá para perceber, né? Dá para perceber. Muito chato. Eu nunca admiti que músico ficasse afinando os instrumentos na hora de começar o culto. Nunca comecei um culto atrasado. E esse negócio de que ficar lá, tchum, 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 tchum. Ó, para. Se não dá para tocar, encosta aí, por favor. Você vai, outro dia, tem que afinar os instrumentos. Aí esse negócio de música lá assim. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Para com isso, gente. Para com isso. Não me faça isso na hora do culto. Outra coisa, vou começar o culto, começava, os músicos tinham que estar comigo aqui, não saía daí enquanto não terminasse aquele período. Porque eu fui pregar numa igreja de IPI, em Campinas, cara, e eu quase pequei. Aliás, acho que eu pequei. Pastor, o culto demorou umas 2 horas, os músicos estavam lá fora. Agora nós vamos ter um período de cântico, o músico saía lá fora, dava o filho dele para a mulher, vinha aqui, aí pegava, o negócio estava desafinado, eles ficavam tentando afinar. Cara, tempo morto, tempo perdido, e aquilo me tira a paz e faz eu pecar. Então, sempre fui muito exigente, exigiu isso. Então, orava 1 hora antes, eles tinham 1 hora para arrumar microfone. Meu filho que cuidava disso, ele sabia o quanto chato eu era, sabe até hoje, né? Cuidava da sonoplastia, todo. Então, assim, ele falava, cara, arruma esses microfones no seu jeito, vão deixar, porque o pai não gosta mesmo. Né? E era assim. Irmãos, mas foi a maior bênção. E a revitalização da igreja só aconteceu porque essa liderança descobriu que estar aos pés do Senhor era algo extraordinário. E revitalização não se faz sem Deus, porque só Deus pode revitalizar. Só o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Só o Senhor pode transformar vidas. Nós simplesmente podemos ser coadjuvante, parceiro dele, mas não mais do que isso. Mas João 15, eu não vou ler o texto, porque eu sei que todos vocês conhecem. São presbíteros, diáconos, pastores, talvez alguns já sabem até de cor, não é? Então eu vou tocar sem ler aqui. Mas esse texto para mim ensina muitas coisas. E vou dizer para vocês que eu já preguei nesse texto e já cometi erros. Tive que pedir perdão a Deus. Quase todos que eu pergunto já cometeu o mesmo erro. Então, você não precisa levantar não, mas pensa, cada vez que você pregou em João 15, você enfatizou o quê? Normalmente são frutos. E aí você começa a trabalhar com a congregação para que ela produza fruto. Só fala dos frutos. E ultimamente eu descobri algo fenomenal que eu quero compartilhar com vocês sobre esse texto. Jesus diz, ele diz, eu sou a videira. Disse ou não disse? Então, ele diz, aqui nós vamos trabalhar com a metáfora da videira. Eu sou a videira. E Jesus também é o evangelho, não é? Não é o evangelho encarnado? Só lembrando como é que o livro de João começa. Como é que o livro de João começa? No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo era Deus. Né? Então, Jesus é o Deus encarnado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente não crê em 3 deuses. Não é verdade? A gente crê em nenhum Deus. Só que, se você perceber, na prática, nós nos relacionamos com 3 deuses. Cada vez que a gente fala em Jesus, o conceito vem na nossa mente, não Deus, mas a gente pensa no Filho de Deus. A gente esquece que Deus, para nos transformar, que Deus, para nos trazer de volta e restaurar a nossa comunhão com Ele, a imagem perdida dele, Ele se fez gente.
Ele se fez gente para entender o que a gente sente, para entender o que é gente. Hebreus diz isso, que em tudo ele sofreu. É ou não é? Então Deus se fez carne, Deus se encarnou, Deus se fez gente como nós. E Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Então o evangelho encarnado, Jesus. Aí ele vai dizer mais, quem que é o agricultor, segundo Jesus? Ele diz, o Pai é o agricultor, né? E aquele que é responsável por cuidar da videira para que ela dê fruto. É verdade ou não é? O que é o agricultor? Quem conhece um pé de videira aqui? Quem conhece? Quem conhece um parreiral? Você vai entender já a metáfora. É bom, eu fui criado numa casa, meu pai tinha, e ele que fazia esse trabalho do Deus aí, do agricultor. Ele que cuidava desse negócio. E é muito interessante. Aí ele vai dizer o que nós somos. Quem somos na linguagem de Jesus? No versículo 5. Somos os ramos. Agora presta atenção. O Pai é o agricultor, o Pai é o que cuida, que zela, que faz todo aquele trabalho com uma finalidade, para que ela produza fruto, certo? Deixa eu só lembrar vocês uma coisa aqui antes que eu me esqueça. Em João 15, quando se fala em fruto, não está falando do fruto de Gálatas, não é amor, bondade, nada disso. Não é esse fruto que está falando. O que é que uma videira produz? Uva. Se você plantar uma semente de uva, vai nascer o quê? Uma videira. Então, quando aqui os ramos produzem fruto, eles estão produzindo o quê? Estão produzindo uva que vai dar, videira que vai dar fruto novamente. Então nós estamos falando de discípulos. Vocês vão perceber isso no texto. Agora, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. João 15 está num contexto o último discurso de Jesus antes de ser traído e ser morto. Começa no capítulo 13. Agora olha só, pastores, teólogos, veja isso. Nós temos capítulo 13, 14, 16 e 17, certo? Nós temos 5 capítulos do último discurso de Jesus. Então isso forma um quiasmo. Então nós temos o 13, onde Jesus se revela agora, no último dia ele se revela de fato quem ele é, e ele dá a maior lição de liderança, que é lavar os pés dos discípulos, porque na cultura você não podia comer sem lavar os pés. Só que quem lavava os pés? Quem fazia esse trabalho? Os escravos. Naquela noite Jesus entra naquela sala que ele mandou preparar para ter a última refeição com seus discípulos, eles sentam à mesa e me parece que ninguém toma a iniciativa para lavar os pés, porque não tinha escravo ali. Parou para pensar que nenhum dos apóstolos, dos discípulos que ali estavam, tomaram a iniciativa de lavar os pés? Quem foi que tomou a iniciativa? O mestre. Aí o que ele termina dizendo o que para os discípulos? Assim como eu fiz, vocês devem fazer também. A maior lição de liderança. E ali ele se revela quem ele é. Aí ele fala que vai ser morto, que vai ser traído por um dos seus amigos, que vai ser morto. Só que ele diz, eu só vou preparar lugar para onde eu estiver, que vocês estejam também, e eu voltarei. Então, 13, 14, ele começa a falar sobre o trabalho do Espírito Santo, aí vem o 15. No capítulo 16, ele fala do papel do Espírito Santo, e no 17, ele ora por todos, certo? A maior oração registrada de Jesus das Escrituras, capítulo 17. Então, o 15, irmãos, é a base do Evangelho. É a base do discurso de Jesus, é onde está fundamentado tudo aquilo que nós necessitamos saber. O que ele disse no 13, no 14, essa é a base, são as paredes. O 15 é realmente o alicerce, a base de tudo isso. Então, quero que vocês lembrem disso. Então, quando falar em fruto, está falando de alguém que produz discípulo. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso aqui. Então ele diz, uma videira só produz fruto quando? Cuidado, não foi isso que ele falou? Todo fruto que estando em mim não der fruto, ele... Nós não gostamos muito disso não, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Teve um pastor que disse assim, Pezzini, mas aqui tem uma exegese, uma tradução mal feita neste capítulo. Isso é mesmo?
Quer dizer que os erraram? Mas mal feito. Na verdade, teve um teólogo reformado que fez uma nova exegese e descobriu que a tradução melhor não seria cortado, seria enxertado. Eu disse, cara, deixa eu dizer uma coisa para você, com todo respeito a esse teólogo reformado, aí, dotado de todo o gabarito, de toda, né? Ele simplesmente deu mais valor a uma teologia do que a Bíblia. A Bíblia diz que foi cortado entre escolher a teologia e a Bíblia, e eu escolho a Bíblia, que diz que foi cortado. Você está dizendo em que então que o crente perde a salvação? Não, você está enganado. O problema é quem ouve. Toda vez que você ouve a palavra cortar, você já liga com a salvação. Aqui Jesus não está falando de salvação. Esse é o primeiro ponto. Então não se assuste, porque Jesus não está falando de salvação aqui. Não é? Até porque quem conhece videira sabe que na poda você mede 3 dedos, né? 3 dedos, e você corta depois do último gominho. E aí outros ramos virão. Então, na verdade, irmãos, é uma outra exegese que a gente tem que fazer e não essa. Aqui não estamos tratando de perda de salvação ou segurança de salvação. E todo que dá fruto, ele faz o quê? Limpa. E limpa para quê? Para dar mais frutos. Essa é a verdade. Agora vamos ver aqui algumas coisas interessantes para nós entendermos. Eu quero que vocês prestem atenção. Vamos junto lá. O ramo... Verso 2. O ramo só produz fruto se ele estiver ligado. E eu gosto da palavra permanecer, eu vou explicar daqui a pouco. Ligado à videira. Porque se o ramo desligar da videira, ele perde a vitalidade, ele não é nutrido, ele não recebe os nutrientes que ele precisa. Então ele precisa estar ligado à videira. Segundo, vamos lá, todo mundo. Então, agora Jesus está falando o que nós devemos fazer, certo? Na verdade, vocês vão ver depois que eu esqueci de highlightar a primeira palavra ali, mas vai fazer falta lá no final, depois eu falo. Vamos lá, o terceiro. Um ramo... Olha aqui, agora ele usa uma condicional. Então, dá a entender o que se eu posso permanecer ou não permanecer, certo? Eu só dou fruto se estiver nele, se eu permaneço nele. Então é possível eu não permanecer. Eu simplesmente não vou dar fruto. Não é isso que ele está dizendo? 5, 4. Vamos lá. Vocês... Olha como é que ele faz ali. Mesmo no 4, no primeiro ele diz, se não permanecer na videira. Aqui, se não permanecer em mim, que é a mesma coisa. Ele é a videira, certo? E ele é o evangelho. Quinto, vamos lá. Se alguém permanecer em mim e eu nele, aleluia. Então o segredo de tudo aqui é, se nós permanecemos em Cristo, nós daremos? Não fruto. Muito fruto. Queridos, então como é que justifica uma igreja que não cresce? Eu sou chato, faço pergunta chata, não é? Para mim não tem lógica de uma igreja não crescer. Bom, tem. A justificativa é o seguinte, eu só posso crer que ela não está em Cristo. Porque se ela estiver em Cristo, ela dá? Não fruto, muito. Esse ano a coisa aqui não foi tão boa, a gente teve alguns frutos. É melhor não perguntar se a metodologia falhou. Não, essa não é o caminho. Por que é que não deu fruto? Acho que a nossa visão de evangelismo não teve certo, o nosso método não teve certo, a gente vai ter que rever o nosso método. Não! A pergunta é, voltar para João 15 e dizer, nós permanecemos em Cristo ou não? Por que é que só demos alguns frutos e não muito fruto? Não é? Sexto, vamos lá juntos. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é... Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque se não permanecer fruto, há alguma razão para estar lá? Um ramo sem fruto?
não serve para nada. Ele só pode ser cortado e lançado fora. 7º, vamos lá. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Essa nós gostamos. Agora aqui ele acrescenta uma outra coisa, se vocês perceberem. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Aí ele diz uma coisa. Vocês poderão pedir alguma coisa e eu vou ver se consigo dar a vocês. É isso? Quantas vezes você já ouviu um pastor pregando assim, ó? Pastor prega heresia, viu, irmão? Irmãos, Deus responde às nossas orações. Sim, não e espere. Heresia. Não tem base bíblica. Você inventou porque você orou, ele não respondeu, agora você quis justificar porque ele não respondeu. Não tem base bíblica. Porque se eu for para João 15, versículo 7, ele diz o quê? Pedirão o quê? Vocês ficam até com medo de ler esse negócio. Eu leio isso com alegria. Pedirão e vai acontecer o quê? Quem está dizendo isso? Jesus está dizendo isso, não sou eu, irmãos. Jesus está dizendo que se você permanecer nele e a palavra dele permanecer em você, você pode pedir o que quiser e ele vai conceder. Simples assim. O problema, agora, eu não vou entrar nessa briga, você tem que examinar o seu coração para saber onde está o seu coração, se está em Jesus, se a palavra dele está em você, ou se é egoísmo. Pezino, então eu vou sair daqui, eu vou pedir um carro novo. Espera aí, é isso que Jesus está dizendo? É isso que esses teólogos da prosperidade pregam aí, que é o seu dinheiro. Eu acho interessante como o povo é enganado, né? Teólogo da prosperidade prega prosperidade, que o povo não descobre que quem fica próspero são eles. Nunca o povo. Mas eles ficam prósperos. É ou não? Mas, queridos, é só examinar. E o versículo 16, que não está ali. Alguém quer ler para mim o versículo 16, rapidinho aí? Que tem outra frase dessa. Eita, coisa boa, não é? Agora, veja como é que o texto diz. Não fostes vós que escolhestes a mim. Graças a Deus por isso. Mas Jesus está dizendo, eu vos escolhi. E escolhi para que vá e faça o quê? E deis frutos. E o vosso fruto permaneça. Então, tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou garantir para vocês. Eu vou dar. Eu vou fazer. Queridos, eu não vou entrar aqui, mas no capítulo 14 ele fala isso, no capítulo 16 ele fala isso, não é só no capítulo 15. Então fica certo que se você estiver em Cristo permanecendo e a palavra dele em você, a sua oração é respondida. Agora, se a sua oração não estiver sendo respondida, é melhor você analisar. É melhor você analisar. 8º, vamos lá. Assim, Pai me amou, eu vos amei. Novamente. 9. Vamos lá. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. 10. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Agora, queridos, vem aqui. Quantas vezes a palavra permanecer aparece no texto? Tem versículo que aparece 2 vezes. Na verdade, eu coloquei 11 vezes aqui, mas é 12 vezes, se eu não estou enganado. São 12 vezes. Aí, quantas vezes a palavra fruto aparece no texto? Quantas vezes? 8 vezes. 8 vezes. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte. Por que vocês acham, olha para mim, por que é que vocês acham que Jesus repetiu essa palavra 12 vezes em um texto tão curto? Por que será? Se alguém usar essa palavra 12 vezes, de fato ele não está chamando a atenção por uma coisa muito importante? É ou não é? Agora, cada vez que nós pregamos e enfatizamos o fruto,
A gente se enganou, porque fruto só 8 vezes. O fruto é importante. Mas se você prestar atenção no que nós lemos, o fruto, ele vem como consequência de você permanecer nele. Ele é resultado. E um ramo, estando na videira, ele faz força para produzir fruto? Precisa fazer campanha de evangelismo para dar fruto? Não, não precisa. Ele simplesmente produz fruto. É orgânico, é natural. No seu tempo o fruto aparece. O Pai, você crê que o Pai é Deus, não crê? Você crê que Deus cuida bem da videira? A igreja pertence a Jesus ou não pertence? Ou pertence a Deus ou não pertence? Se a videira é Jesus e o Pai cuida, então os ramos estando nele, só pode estar bem cuidado e produzir fruto. Então, essa é o X da questão, esse é o nó. Então, o grande dilema é que a maioria dos cristãos não percebem que é chamada para uma relação mais profunda, interior com o seu Senhor. A pergunta que nós temos que fazer não é se damos ou não damos fruto. A pergunta que temos que fazer é se estamos nele, se permanecemos em Cristo e a sua palavra permanecer em nós. E aí uma segunda pergunta que temos que fazer e temos que buscar é como? Como permanecer em Cristo? Como ter a palavra dele em nós? Não é o quê, mas como? Será que é eu vindo aos cultos todos os domingos? Será que é eu frequentando todos os trabalhos da igreja? Será que é eu contribuindo financeiramente para a igreja? Ótimo, isso é bom. Mas isso te faz você permanecer em Cristo? Não, muitos crentes ligam no domingo de manhã e desligam no domingo à noite. Durante a semana eles não estão em Cristo, nem estão ligados. A palavra de Deus nem é lida, nem é ouvida, nem nada, absolutamente nada. Eles estão em outra. Vive um outro mundo a partir de segunda-feira. Então é como? E esse é o grande dilema, é que não foi despertado na igreja. Não, e aí é culpa nossa, não foi ensinado à igreja isso. De como permanecer em Cristo. Como é ter essa relação profunda e interior com o Senhor. Como é que a gente desenvolve esse relacionamento onde eu e Cristo somos um e podemos andar de braços dados? Como nós podemos desenvolver esse relacionamento com Ele que eu possa ouvir a sua voz? Queridos, sabe qual é o meu grande problema? É que na teologia nossa, e a gente prega de público que Deus fala. Pregamos ou não pregamos? Porque Deus fala conosco. Aí a pergunta que eu falo, qual foi a última vez que Ele falou com você? É engraçado, você crê, mas... Eu tenho um grande amigo. Faz 1 ano que eu não falo com ele. Que grande amigo é esse? Eu e o Mário, a gente desenvolveu uma amizade muito gostosa e profunda, desde 2009 ou 2008. A gente se fala basicamente todos os dias. Nem que for com uma mensagenzinha curta. E aí, companheiro, como é que foi seu dia? Esse é o grande X da questão. Veja lá. O que quer dizer profunda e interior relação com Cristo? É apenas voltar-se e render o seu coração ao Senhor. Talvez a figura mais, para explicar o que eu mais verifico, é do jovem que se apaixona. É o apaixonar-se. É o apaixonar-se. É a expressão de amor por Ele dentro do seu coração. Não é uma coisa que eu apenas repito, falo, que eu amo. Você já imaginou? Eu sou casado há 43 anos. Casei com 18 anos. Tenho neto com 22 anos. Fiquei avô com 39 anos. E é incrível. Eu nunca tive problema no meu casamento. E a minha relação com a minha esposa é excelente. Mas você já imaginou que se eu procurasse a minha esposa só a hora que eu precisasse de alguma coisa, se eu falasse com ela só a hora que eu precisasse de alguma coisa, como é que seria essa relação? Hoje, antes de sair para cá, eu liguei para ela. Como é que foi sua noite, querida?
Dormiu bem? E aí a gente conversou e ela disse, olha, durante o dia eu vou sair com a sua irmã, assim, assim, então no final da tarde já estou aqui. O que ela quis dizer para mim? Pode me ligar que eu estou aqui. Por que eu tenho que ligar para ela? Por que eu tenho que ligar para ela? Não tem nada para falar com ela. Eu não preciso dela. Estou aqui. Esse é o grande dilema que nós enfrentamos no nosso relacionamento com Deus. Na verdade, o nosso relacionamento com Deus, ele é muito esquisito, porque ele é um relacionamento doutrinário. Ele não é um relacionamento pessoal. Ele não é um relacionamento de amor afetivo. Ele não é um relacionamento que, se eu não falar com Deus, eu sinto falta de Deus, eu sinto saudade de Deus, eu sinto... eu quero estar junto dEle. Eu quero estar com Ele todo o tempo. Eu quero senti-lo. Eu quero ter o prazer de encostar a minha cabeça em seu ombro e sentir o pulsar do seu coração. Como pai, eu quero sentar no seu colo e quero uma carícia do meu pai. O grande dilema é que o nosso relacionamento com Deus, ensinado nas nossas igrejas, ele não é um relacionamento de Deus Pai. Isso é um problema cultural muito sério, porque eu fui educado numa família de italianos, assim, eu tive uma educação muito rígida. Meu pai nunca me pegou no colo, meu pai nunca me beijou, meu pai nunca disse que me amava. Não, meu pai dizia que a gente só podia rir para o filho quando ele estava dormindo. Quando eu já era pastor, um dia meu pai foi me visitar, e eu abracei e beijei meu pai, e ele ficou vermelho. Meu pai era loiro, de cabelo de fogo, assim, bem loirão meu, olhos azuis, parecia uma boquinha de vidro, e ele embargou a voz dele assim, meu pai chorar, o homem não chora. Ele saiu da cozinha, foi para a sala, se recompôs e voltou. Meu irmão mais velho tem 71 anos. Toda vez que eu encontro meu irmão, eu abraço e beijo, ele fica vermelho. É incrível. E para mim isso é tão normal. Fui aí cumprimentar o Watterson, nós somos amigos de longas datas, desde o seminário. Primeira coisa que eu fui, dei um beijo nele. Isso é normal. Ele não ficou vermelho. Ele é meio cara de pau. Ele sabe que eu faço isso. Né? Ele é beijoqueiro também. Né? Então, irmãos, a gente não desenvolveu esse relacionamento com Deus, porque o nosso contexto com Deus é um Deus lá em cima, que é um Deus supermercado, que a gente só vai quando precisa dele. A gente precisa descobrir isso. Os braços do Pai estão abertos a todos. Queridos, o salmista, principalmente no Salmo 46, quando eu leio o Salmo 46, aí eu vejo algo, não está escrito disso, mas a figura que o Salmo 46 me traz a mim, é um Deus que está tão presente, tão envolvido no meu dia a dia, que antes que eu acorde de fato, antes que meus olhos se abram definitivamente para o dia, Deus está aos pés da cama, olhando para mim com um sorriso nos lábios e braços abertos, dizendo assim: Pezzini, seja bem-vindo à vida. E Ele quer caminhar comigo todos os momentos, Ele quer ir comigo, Ele vai comigo, em todo instante, para onde eu vou, Deus está comigo. Deus não me desampara, Deus me protege, Deus está ao meu lado. Esse é o Deus, é assim o nosso relacionamento que tem que ser. Agora, isso precisa ser nutrido. A religiosidade pregada nos nossos púlpitos é muito cognitiva, é um negócio muito seco, é um Deus que está lá. E muitas vezes eu crio um Deus que é a minha imagem e a minha semelhança, e eu crio esse Deus. Não é o Deus dos céus. Precisa render-se de coração a Ele. Eu sei que muitos de vocês têm as suas dificuldades por ela ser católica, mas Madre Teresa de Calcutá, para mim, é um exemplo. É um exemplo. Ela tinha os momentos que ela tirava de ficar a sós com Deus. E muitas vezes perguntaram assim: mas o que você fala? Eu falei assim: não falo. E o que ele fala? Às vezes nada. Mas como assim? Não. Eu só quero ficar ao seu lado. Eu tenho uma foto que sempre, quando eu falo sobre isso, é para eu mostrar, mas sempre está aqui no meu celular, mas
todos os filhos, nós morávamos lá nos Estados Unidos, naquela época, e em família nós resolvemos, um final de semana no inverno, ir para as montanhas de Carolina do Norte. Alugamos uma casa no topo de uma montanha, e como lá não tem perigo, as casas não têm muro, não tem esse problema que nós temos aqui, tudo é à vontade, ninguém fecha a porta, não tem problema desse negócio de invasão. E a casa era feita de tal forma que era cercada de vidro, e aí lá no topo da montanha, num domingo de manhã, nós estávamos todos levantaram, estávamos sentados ao redor de uma mesa, tomando chimarrão, e a neve caindo lá fora, coisa bonita. Dentro de casa, aquecido, é bonito lá fora, não é? Então a neve caindo, bonito, o lago já congelado, assim, coisa linda mesmo, a paisagem é fantástica, para aqueles que não viram, se encanta, né? Se encanta. E a gente estava todo mundo batendo papo. Da minha família, quem não toma chimarrão é só o meu genro. Ele é um paulista que decidiu não se dobrar mesmo, né? Então não toma chimarrão, os outros todos tomam. E a gente estava tomando chimarrão e conversando, meu neto, filho da minha filha, levanta, sai do quarto dele, passa pela mãe dele, passa pelo pai dele, ele vem para o meu colo, se aconchega no meu colo, se enrola assim, põe a cabeça e fica quietinho ali. A minha filha tirou a foto porque ele ficou mais de meia hora sentado no meu colo, assim, não queria nem saber o que nós estávamos conversando, não estava interessado no chimarrão, na conversa, nada. Ele estava quietinho, quietinho. Aí eu pergunto, o que o meu neto queria? O que é que o meu neto queria? Nada. Ele só queria o colo. Queridos, isso é a melhor oração, a melhor oração ensinada na Bíblia. É a melhor oração ensinada na palavra. É quando nós conseguimos sentar no colo do Pai, desfrutar do seu amor, da sua bondade. Me arrepia. E nós temos a visão do Deus que não, aquele Deus carrasco, um Deus que está para nos punir, que está aí para punir todo o pecado, que nos vira, muita gente tem um relacionamento com Deus como se Deus estivesse numa cadeira giratória. Então, quando está tudo muito bem, Deus está sorrindo, de repente peca, Deus vira as costas, aí tem que confessar para que Deus vira de volta. Irmãos, isso não é relacionamento com Deus. Deus é Pai. Olha para a parábola do filho pródigo. O pai esperava de braços abertos o filho, todos os dias, e o filho aparece fétido, totalmente quebrado, sem nada, esboça uma confissão, e doido para chegar. Quando o pai vê quem é que toma a iniciativa, é o pai sai correndo, salta no pescoço do filho, chora, beija, abraça. E o filho tenta esboçar uma confissão e ele disse, gente, vamos festejar, vamos fazer festa, esse meu filho estava morto, ele viveu, estava perdido e foi achado, vamos festejar, por favor, traga uma roupa limpa, traga um sapato para os pés, o anel para o dedo, e tudo isso tem um simbolismo tremendo. Esse é o Deus de Jesus Cristo, e essa é a relação que Jesus Cristo nos ensinou a ter com o Pai. Então não tem como revitalizar uma igreja sem descobrir esse relacionamento, queridos. Não há vida em uma igreja sem a presença do Pai. Sem que Jesus esteja presente conosco e nós sejamos apenas coadjuvante. Oração está muito mais em responder a Deus do que tomar a iniciativa. A oração nunca foi nossa, iniciativa nossa. Sempre foi uma resposta nossa à iniciativa divina. Deus fez que isso fosse possível através da graça que tem dado a todos os seus filhos remidos. É o presente de Deus. É o presente de Deus. Tem um texto aqui que eu recebi hoje em inglês, mas eu vou rapidinho passar aqui para vocês, se eu encontrar aqui. Eu acho que espiritualidade, aqui no grupo de espiritualidade, acho que, né, Cleiton, você recebeu da Roseli um texto em inglês, se você achar aí, traz aqui para mim. Então,
ela escreve isso, a diferença entre aliança e contrato. O Cleito já está aí, o texto já está aí, Mário. Tá. Haja aqui também? Aí, já. Agora veio os dois. Obrigado, Cleito. Olha aqui. Ele diz, quando Deus faz uma aliança conosco, Deus diz, eu te amarei pelo resto da sua vida com amor eternal. Eu serei fiel a você, mesmo quando você corre de mim, se afaste de mim, quando você me rejeita, quando você me trai. Agora, a nossa sociedade não fala muito sobre alianças, ela fala mais sobre contrato. Quando eu faço um contrato com uma pessoa, nós dizemos, eu cumprirei a parte enquanto vocês forem fiéis. Quando você não cumprir os compromissos feitos no contrato, esse contrato já não mais serve. O contrato foi quebrado, porque as partes não foram fiéis e foram capazes de cumprir o que estava escrito. Mas Deus não faz contrato conosco. Deus fez aliança conosco. E Deus quis ou quer o nosso relacionamento com Ele e que o nosso relacionamento com Ele e com os outros reflitam esta aliança. No casamento, na amizade, na comunidade que é a igreja, e aquilo que é visível para Deus. E a fidelidade enquanto vivemos. Essa é a realidade, querido. Deus faz aliança conosco, não contrato. Ele está sempre conosco, não importa, de maneira nenhuma. É uma oração que leva à presença de Deus e o conserva ali por todo o tempo. É uma oração que, por ser experimentada sob qualquer condição, em qualquer lugar, em qualquer tempo, não importa a circunstância que você vive, não importa onde você está, o que você está fazendo, ela permanece viva, pois ela é gerada lá. É uma oração que não interfere nas atividades exteriores de sua rotina diária, que pode ser praticada por todo mundo. Por todos, porque todos são filhos. Vamos ler todo mundo junto, isso é de Frederick Meyer. Vamos ler todo mundo junto? Enquanto houver algum pensamento sobre vantagem pessoal, alguma ideia de conseguir o louvor e a aprovação dos homens, e algum objetivo de autoengrandecimento, será simplesmente impossível descobrir o propósito de Deus no que concerne a nós. Então nós temos que eliminar tudo isso de nós mesmos. Todos os nossos interesses pessoais, todo o nosso egoísmo, qualquer coisa, qualquer interesse, qualquer agenda oculta. E assim nós vamos começar a fazer isso. A graça divina auxilia se retirar de assuntos externos, a fim de que se volte para o interior. A alma nada mais tem a fazer além de continuar firme em sua aderência a Deus. Esse é o trabalho. Deus possui uma virtude atrativa. Presta atenção nisso. Deus possui uma atitude atrativa que atrai a alma para si de forma cada vez mais poderosa. E Ele atrai e Ele a purifica. Queridos, é isso. Quando a alma se entrega à influência deste Espírito, percebe o testemunho de sua divina filiação. Ela sente também com redobrada satisfação que recebeu a liberdade de filhos de Deus. Agora somos filhos amados. Osmar Ludovico diz, a oração é, ao mesmo tempo, uma graça de Deus a ser recebida e uma disciplina espiritual a ser exercida e desenvolvida. Então, as duas coisas caminham junto. Lembra Jesus caminhando com aqueles no caminho de Emaús? Eles caminhavam. Enquanto caminhavam, conversavam. Esse é o trabalho, esse é o diálogo que nós temos que fazer. Vamos ver de Madame Guyon. Vamos ler juntos aí o texto de Madame Guyon para ver o que ela diz. Jesus Cristo, Ele e somente Ele é a fonte de vida nova para você. Para que você tenha vida nova, Ele precisa estar ligado a você. Ele pode falar, pode se comunicar, Ele pode conceder vida nova. E quando deseja falar com você, Ele exige a maior atenção à sua voz.
Ele sempre está disposto a falar conosco. Então, o hábito do silêncio, né, que é o esquecer-se de si mesmo, ou seja, ponha de lado todo o interesse próprio, ouça atentamente a Deus, encontre um lugar tranquilo. Em muitas casas há quarto de televisão, mas não há quarto de oração. Há lugar para todas as demais coisas, mas não há lugar para estar com Deus. Há muita gente dentro das nossas igrejas que não consegue fazer silêncio, porque sabe por quê? Não consegue. Chega em casa, qual é a primeira coisa a fazer? Liga a televisão. Quando entra no carro, qual é a primeira coisa a fazer? Por quê? Você já parou para perguntar por quê? Sabe por quê? Porque o silêncio nos denuncia. Quando a gente se cala, a gente consegue ouvir a voz interior. A nossa alma grita por esse tempo com Deus. Queridos, eu e o Mário usamos tirar 2 semanas por ano, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre, para nós passarmos uma semana de oração em silêncio. Eu brincava com a minha esposa é relacional, gosta de conversar pra caramba. Minha esposa já 2 vezes vai conosco, passar a semana em silêncio. Vocês parecem, é uma tortura para ela. Ela diz assim, eu amei esse negócio. Eu ficar sem falar? Mas como é que você vai ouvir Deus se você não para de falar? Diga para mim. Sabe a oração presbiteriana? Sabe, ela começa e termina em nome de Jesus, amém. Não é verdade? Sabe por quê? A gente está dizendo assim, a gente fala em nome de Jesus, amém. Deus, não, chega, já foi. Amém. Eu não quero te ouvir. Para aí. Ninguém para ouvir Deus. Você faz uma pergunta para Deus, não espera Ele responder. Muitos crentes estão orando para ver a vontade de Deus, mas ele já tem a sua vontade e ele acha que a vontade dele, aí ele ora como problema de consciência, peso de consciência. Mas não porque ele vai esperar, porque se Deus falar o contrário, ele não vai obedecer. Deixa eu contar isso para vocês. Um casal foi minha ovelha por muito tempo, ele sempre quis ser pastor, mas nunca queria andar pelos caminhos certos, queria sempre pular etapas, né? E aí, uma vez estava nos Estados Unidos, e ele e a esposa dele chegaram no meu gabinete uma quarta-feira, à tarde, e disse assim, Pezzini, nós precisamos falar com você. Pois não. Disse, olha, seguinte, cara, nós estamos indo numa igreja Vineyard. Tem um grupo de brasileiros lá, e a gente vem orando há algum tempo, pedindo a Deus, e Deus está nos direcionando para lá. Na verdade, ele estava fazendo seminário, ele queria ser ordenado antes de terminar, porque lá nos Estados Unidos você tem que terminar mestrado para ser ordenado. Né? Aqui é só um bacharel, lá é mestrado. Mas ele queria ser ordenado, ele achava que se ele fosse para Vineyard, ele ia ser ordenado. Então, ele falou aquilo, e falou, tá bom, fulano, então fala o seguinte, vamos fazer assim, domingo à noite você vem com a sua família, aqui no templo, eu vou chamar os presbíteros, vou orar com você, e nós vamos te abençoar, você seja uma bênção lá onde você foi. Ok, fizemos, foi embora. Passou-se um ano, ele conversando por lá, ele conversou com um presbitério aqui no Paraná, e ele tem um amigo no presbitério que disse assim, não, faz o seguinte, você não vai precisar esperar todo esse tempo fazer mestrado, não, vem para cá, você vem para cá, ele tinha visto de estudante, você vem para cá, que aqui eu vou conversar no presbitério aqui, a gente te ordena. Só que o cara, amigo dele, esqueceu que no presbitério tinha mais pastores com vozes e etc. Né? Aí ele pega e vem embora, deixa a família lá nos Estados Unidos. Ele vem embora, vai para o presbitério participar da reunião, esse colega dele entrou com o pedido de ordenação dele, chegou na comissão, chamaram ele, disse, você não pode ser ordenado. Não, foi para o presbitério, não, esse cara, o seminário que ele fez, ele tem que fazer outras matérias para nós aqui e tal, não aceitaram a ordenação dele, não foi ordenado. E quando ele voltou no consulado para pegar o visto dele, o consulado não só cancelou, não só não deu o visto, como cancelou o outro visto dele. Aí eu estava no Brasil naquela época, ele veio conversar comigo e falou, simples assim, meu irmão, você não queria ser ordenado? O presbitério agora vai te licenciar, você vai fazer um outro negócio. Liga lá para a esposa, ela vem embora com as filhas, vende as suas coisas lá e vem embora. Não, eu não venho embora dos Estados Unidos. Não, eu fui para lá, vou ficar lá minha vida toda. Eu não venho embora. Não, de jeito nenhum, eu volto para os Estados Unidos. Você vai voltar que jeito, cara? Você vai voltar que jeito? Te cancelaram seu passaporte, seu visto todo, todas as páginas carimbadas. Onde você vai? Não, eu vou dar um jeito.
E ele tinha um amigo que trabalhava na Polícia Federal, parente, jogou o passaporte fora, mentiu que tinha perdido, pegou outro passaporte novo, entrou pelo México, pagou $9.000 para passar a fronteira. E lembra aquela dupla antiga, Tunico e Tinoco? O filho do Tinoco tem uma fazenda no México, na fronteira, e ele tem caminhões, então ele cobra $9.000 para passar os coiotes, né, para passar o indivíduo para o outro lado. Puseram os caras todos debaixo de um encerado, atrás na cabine, cruzaram a fronteira, chegou no deserto, soltaram esses caras no deserto, ele ficou 14 dias sem comunicação, e pagou $9.000. Quase morreu, e muitos morrem. Aí chegou lá nos Estados Unidos, foi para a igreja. Aí chegou lá, foi conversar com o pastor, falou assim, mas então não deu certo? Não. E como é que você fez para voltar? Não, eu entrei pelo México. Então, meu filho, você está em pecado. Sim. Ok. Aí, um certo dia, ele aparece na minha casa, ele e a esposa. Lá na minha casa. Ok, que joia, cara, você está de volta? Estou, puxa, está de volta. Eu sou um cara que não faço muita pergunta. Eu sabia, mas não vou fazer pergunta quando o cara entrou, nada, né? Aí, Pezinho, nós estamos muito chateados com você. É mesmo, cara? Vocês estão muito chateados comigo? Verdade, mas por que vocês estão tão chateados comigo? Estava tudo bem, até há poucos dias, encontrei com você lá no Brasil. Não, mas o ano passado, quando eu e minha esposa viemos falar com você, você não esboçou nenhuma reação de que nós fazíamos falta, de que a gente podia estar aqui, você simplesmente disse que ia nos abençoar. Falei, opa, para. Você me conhece. Você conhece a minha mente. Se você não se lembra, eu vou te refrescar sua memória agora. Vocês chegaram no meu escritório uma quarta-feira à tarde, você e a sua esposa sentaram de frente comigo e vocês disseram isso. Já há alguns meses nós estamos orando e buscando o direcionamento do Senhor, e nós temos sentido que o Senhor está nos direcionando para lá, que o Senhor nos quer lá. Irmão, olhe para mim, para os meus olhos. Quem sou eu para ir contra o que o Senhor diz? Se o Senhor diz que estava direcionando vocês para lá, quem sou eu? Tudo que eu podia fazer para vocês era abençoar vocês, e eu fiz. Agora, não vem com coisinha por cima de mim, não, meu amigo. O que você quer? Eu já sei, não precisa nem me falar. E eu não sabia, eu sou profeta, lembra disso? Ele cara, eu tenho certeza que o pastor da Vineyard te picou o pé no traseiro. Fala a verdade. Você entrou pelo México, e agora o pastor não te quer lá porque você entrou ilegal nos Estados Unidos. É isso mesmo. Falei, cara, você quer voltar para a igreja, volta, mas não fica inventando coisa. Sabe qual é o resultado? Hoje não está no ministério. Não está no ministério. Queridos, muitas vezes nós vamos a Deus com a resposta pronta. Nós não estamos dispostos a ouvir Deus. Porque ouvir Deus não é tão simples assim. Ele pode falar assim, Pezzini, você vai ter que deixar os Estados Unidos e voltar para o Brasil. Mas os pastores aqui, muitos falam assim, Pezzini, como é que você vai embora? Um monte de pastor querendo ir embora para lá, cara. Você hoje, que é cidadão americano, você vai embora. Eu falei assim, não é eu bem que quis ir embora, Deus me mandou, Eu estou feliz. Essa é a verdade. Thomas Merton, vamos junto ler o que Thomas Merton diz? O silêncio da floresta, a paz da brisa matutina, o mover os galhos das árvores, a solidão e o isolamento da casa de Deus são coisas boas, porque é no silêncio e não na comoção, na solidão e não no meio da multidão, que Deus gosta de se revelar mais intimamente aos homens. Bill Hybels escreveu um livro sobre o sussurro de Deus. Sussurro de Deus, não é? Ainda Thomas Merton, vamos lá, juntos. Sempre devemos ter em mente que o silêncio, a solitude, a oração e o recolhimento são os elementos mais importantes da vida monástica. Os auxílios mais diretos que conduzem aquele amor que une o monge a Deus e os seus irmãos. A oração se completa no silêncio. O silenciar, nesse caso, tem dois significados.
De um lado está o escutar, e do outro, tornar-se um com Deus. Não é fantástico, querido? Eu não só ouço Deus, mas eu me torno um com Ele. E aí você vai entender porque o apóstolo Paulo disse, quando ele e Cristo, ele diz, para eu viver é Cristo, e morrer é lucro. Em outras palavras, ele está dizendo, eu e Cristo somos um. Somos um. Esta é a realidade. Deus se dirige a mim por meio dos meus pensamentos. São os meus pensamentos que movem em meu cérebro e que podem ser registrados com instrumento de mediação. 3 tipos de pensamento. Provém de Deus, paz interior. Provém do demônio, medo. Provém de mim mesmo, distração. O silêncio de Deus nos ensina a escutar aquilo que Deus quer de nós. E isso nos impede de forjar uma resposta sozinhos. O silêncio nos desafia a abrir-nos sempre mais ao mistério divino e a permitir que Deus destrua ainda mais as nossas imagens dele, até que estejamos abertos ao verdadeiro Deus. Olha só. Quando 2 pessoas se amam, elas dialogam, compartilhando entre si, a fim de alcançar uma intimidade sempre maior. Porém, chega o momento no qual uma palavra a mais destrui a comunhão. Deixa eu passar aqui agora, porque está ficando comprido. Deixa eu voltar aqui agora para a gente encerrar. Então a pergunta é esta: como posso permanecer nele? Então, indo para a nossa conclusão, vamos ler Salmo 119, versículo 97, 103, 105. Juntos? Vamos lá? Todo mundo? Como? Queridos, eu tenho que confessar que por muito tempo eu sabia esse versículo de cor, acho que todos os crentes sabem esse versículo 105 de cor, mas nunca para de pensar no significado dele. Fica parecendo que a palavra é o tipo um farolete que é colocado assim e vai fazendo, vai clareando. Isso não é verdade. Não é isso que o texto está dizendo. Se nós não entendermos esse processo todo, desde ontem eu venho falando que o grande dilema dos nossos conceitos, que eles sempre apela ao nosso cérebro, ao cognitivo. Lembra? Nosso relacionamento com Deus é cognitivo, é conhecimento, é racional. A nossa oração, cognitiva. Nossa leitura da Bíblia, cognitiva, é conhecimento cognitivo. Isso é capaz de um indivíduo pregar sobre, pastor que prega sobre oração e não ora. É muito possível, muito acontece. Porque ele é cognitivo, eu tenho conhecimento sobre oração. Eu não preciso. Aí eu prego sobre oração, desafio o povo para orar, mas eu não oro. Nós estamos cheios disso, cansados de falar que nos nossos seminários nós temos professores que falam de missão e nunca teve num campo missionário. São mestres, dão uma aula de missão que faz você chorar, mas nunca foram num campo missionário. Nós temos gente falando em plantação de igreja que nunca plantaram igreja. Não sei se o Mário já disse para vocês, mas nós estamos agora lançando uma pós-graduação em revitalização de igreja. Nós temos uma em espiritualidade, agora estamos lançando uma em revitalização de igreja. Vamos começar agora em agosto com uma turma no Sul, em Vitória, e talvez em fevereiro no Sul. E é interessante, nós decidimos, nós gastamos 3 dias, eu e o Mário, trabalhando em cima, e a decisão foi, nós não teremos nenhum professor, mesmo que tenha doutorado, dando aula, se ele não revitalizou a igreja. Ele precisa ser credenciado academicamente, mas ele precisa ter experimentado na prática o que é revitalizar uma igreja. Sem isso, ele não vai ser professor. Um outro detalhe, vai ter o mesmo formato das nossas, da pós em espiritualidade, porque ela é prática com todas as cadências da espiritualidade. Então, nós teremos a prática da espiritualidade em todo o curso. De manhã, de tarde e de noite. Porque nós entendemos que a oração é a base para a revitalização da igreja. É o coração da revitalização da igreja, não é? Então, veja como o salmista, quando eu estou dizendo cognitivo,
Percebe como é que o salmista vê a meditação. Veja se é cognitiva. Olha lá. Como eu amo a sua lei. Lembra que eles só tinham a lei naquela época. Hoje nós temos a Bíblia toda. Nós podíamos trocar lei por palavra. Então podíamos dizer assim: como eu amo a tua palavra. Medito nela todo domingo de manhã. Ó, não é? O que o salmista diz? Não é todo dia. É todo o dia. É o dia inteiro. Agora, queridos, olhe para mim. Nessa sociedade que nós vivemos, no mundo pós-moderno, como é que a gente consegue meditar na palavra o dia inteiro? É possível? O que vocês acham? É possível? É possível. É possível. Precisa de desenvolver um hábito, e precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Porque você vai perceber como Deus vai trabalhando e esse diálogo vai acontecendo. Vocês já viram falar do irmão Lourenço? Irmão Lourenço, quando ele foi para o mosteiro, porque ele não tinha muita cultura, o que os monges fizeram? Colocaram ele para lavar louça. Então ele teve que aprender o desenvolvimento, o relacionamento com Deus enquanto trabalhava. E ele escreveu um livro, que o livro dele está até hoje aí, não é? Agora, veja só, olha a conclusão do salmista. Ele meditava na palavra todos os dias, que a ponto dela chegar o quê? Doce. Ah, interessante. Ele não disse assim: puxa, eu tenho agora um monte de conhecimento. Eu já posso dar uma aula sobre isso. Eu tomei nota aqui no meu notebook, no meu iPad, ou no meu tablet. Eu fiz um monte de pesquisa porque eu estudei, eu meditei. Agora sim, agora eu tenho conhecimento para dar uma aula sobre isso, de meditação. Vou ensinar o povo como meditar. Não é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que ele meditou e que ela chegou a ser doce ao paladar. Não é aqui, queridos. Não é aqui. Ele está dizendo de comer a palavra. E você acha que é estranho comer a palavra? Se você vai olhar no Velho Testamento, os profetas, quantas vezes Deus falou para o profeta comer? Come esse livro. E o salmista comia e falou assim: nossa, ele é doce a minha boca, mas amargou no estômago. É ou não é? E eu vou chegar lá para dizer que Jesus Cristo nos mandou também. Veja só, é orgânico o negócio. Doce ao meu paladar, é a tua palavra, são as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Olha onde, ele não tem palavra para descrever o que ele está sentindo, o sabor, ele não consegue, ele vai tentando explicar isso. Deixa eu dizer isso, num dos nossos retiros eu usei esse texto como a nossa meditação de todos os dias. E um dos pastores, que eu nunca vou esquecer, orou dessa forma, num dos períodos assim: Senhor, eu quero te dizer que a tua palavra ainda não tem gosto de mel na minha boca. Quando é que nós sentimos que a palavra tem doce de mel? Quem gosta de doce aqui? Quem gosta de doce? Um monte de gente gosta de doce. Aqueles que gostam de doce, eu tenho minha irmã que é doida para doce. E se ela terminar de comer e não arrumar um docezinho para ela pôr na boca, ela fica doida. Fica procurando de todos os meios. Muita gente é assim, não pode ver aquele chocolate me chama, né? Ah, olha só, ele está assim, ele está me chamando, ele está falando comigo. O que o salmista está dizendo, queridos, que ele não podia soltar a palavra, ele não podia deixar a palavra. Ele era doido pela palavra, ela tinha gosto de mel, ela era doce demais. Quanto mais ele comia, mais queria comer. Quanto mais comia, mais queria comer. E tem uma coisa para dizer para vocês, aqueles que fazem dieta: comer a palavra não engorda. Pode comer à vontade. Pode comer à vontade. É isso que o salmista está dizendo. A palavra é lâmpada
que ilumina os meus passos. O que o salmista está dizendo, queridos, que é o meditar na palavra, que o comer a palavra, que ter esse sabor, a palavra tornar-se um, ela te faz sábio, agora você tem discernimento. As coisas ficam claras no teu caminho, nas decisões que você tem que tomar, nas escolhas que você tem que fazer. Agora é muito fácil você tomar decisão, porque você tem um relacionamento com Deus e você tem um discernimento claro de conhecer a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a sua vida, o propósito dele para a sua vida, tudo fica claro. Porque agora ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Ela traz discernimento, agora você se torna mais sábio do que todos os sábios que tem por aí, disse o velho sábio. Essa é a verdade. Agora, quantas vezes, queridos, os judeus usavam no Velho Testamento, quantas vezes por dia eles oravam? Vocês se lembram? 3 vezes? Onde é que a gente descobre que ele orava 3 vezes por dia? Tem gente até fazendo jejum de Daniel, né? Essa semana passada teve um pastor que está fazendo jejum de Daniel, 21 dias. Eu admiro. E aí a turma pega a oração de Daniel. Abra sua Bíblia no Salmo 119, versículo 167. Veja só o salmista que está escrevendo isso, para você ver o quantas vezes ele repetia esse ato de meditação, de degustação, não é? De saborear a palavra. Quem achou? Salmo 119, versículo 167. Se eu não errei. Se eu erro, o Cleito me ajuda. Quantas vezes ele repetia isso? 7 vezes por dia. Isso a gente chama de oração das horas, ou ofício divino. Ontem eu contei para vocês daquele pastor que ele está ensinando os seus discípulos a fazer 5 vezes por dia. De manhã, antes de sair para o trabalho, 3 vezes durante o trabalho e à noite. Em um ano, de julho de 2016 até agora, ele começou do zero, está com 100 discípulos, fazendo discípulos e orando 5 vezes por dia. Ele levanta às 5 horas da manhã, ele medita e o texto que ele saboreia de manhã, ele passa para o WhatsApp, para o grupo, e é o texto que o grupo usa o dia todo. E, queridos, quando a gente vai fazer isso, você não pode ler um texto muito grande. Sua mente não vai trabalhar com um texto muito grande. Leia um pequeno parágrafo, 2, 3 versículos no máximo. E aquilo fica com você o dia todo. Você volta lá, o versículo volta, e você acaba orando o versículo. É o que nós ensinamos nos nossos retiros. Você não lê o texto apenas por ler, porque a Bíblia não é horóscopo. Não é horóscopo cristão. Não, eu sei que tem caixinha de promessa aí, que é esses horóscopos. Não estou dizendo desses horóscopo cristão, não. Ler a Bíblia por ler não faz diferença nenhuma. Eu quero saber, aquilo que você leu, você pode aplicar e beber, comer o dia todo na sua vida. Esse é o fato, ela clareia o seu caminho. Isso, Paulo diz também, vê lá, ele diz, eu pertenço a ele. Olha só, querido, nós estamos falando de pertencer, certo? Ele diz, fui crucificado com Cristo, assim não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo? Se amalgamou. Se amalgamou. Não há diferença entre ele e Cristo mais. Você foi crucificado com Cristo? Foi ou não foi? Está com medo, hein? Nós somos crucificados com Cristo. Por isso, a vida que nós vivemos agora é a vida de Cristo, que ressuscitou por nós. Então, se eu apenas frequento os programas semanais da igreja e contribuo financeiramente, ainda não compreendi o porquê Jesus morreu e ressuscitou. Sou simplesmente um religioso admirador dele, mas não pertenço a ele de fato. Sou infrutífero e não desfrutarei de suas promessas. É duro isso? É duro esse discurso, mas as nossas igrejas estão cheias disso. Deixa eu agora encerrar, voltando para o texto de João. Nós já vimos como é que João começa o Evangelho, dizendo que Cristo era a palavra encarnada. No capítulo 13, quando ele ceia com os discípulos, veja só que coisa curiosa.
quando ele parte o pão, e ele diz para os discípulos: isso é meu corpo, comei dele todo vós. Ele não está dizendo para você compreender isso, está dizendo para você comer. É orgânico. Isso é meu corpo que é dado por vós. Isso é meu sangue, bebe dele. Sentir, paladar. E nós repetimos esse ato na ceia, não repetimos? Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós sentimos sabor, que é para nos relembrar de lá. Cristo comeu, e ele disse: se você não comer do meu corpo e beber do meu sangue, não terá parte comigo. Não terá parte comigo. Percebe-se que o apelo de Jesus não é cognitivo, não é sensorial. Esse é o importante. É assim que a oração se dá, esse relacionamento. Um relacionamento de filho para com o pai não pode ser apenas que você conhece o seu pai. Eu sei que hoje tem famílias divididas aí, que o filho vê o pai lá de vez em quando, é um conhecimento meio esquisito, não é? Mas não é isso que eu estou dizendo. Relacionamento de filho para com o pai é um relacionamento amoroso, não é? Onde você quer sentir o filho, onde você quer pegar o filho. Um dos pastores lá em Curitiba, na quinta-feira, o filho dele nasceu. Foi o maior fuzuena no Facebook, no grupo que nós temos. Ele queria mostrar o filho para todo mundo, pegava o filho, chorando com o filho, beijando o filho, era de todo jeito. É isso que um pai quer. E é isso que Deus quer fazer conosco. E é isso que Jesus está dizendo lá em Lucas 15. Então, queridos, não há como revitalizar uma igreja antes de revitalizar o pastor. Antes que o pastor seja revitalizado. E não há como revitalizar uma igreja se o pastor não levar essa revitalização à sua liderança. Líderes precisam ser revitalizados. Precisam ser revitalizados. Pastores precisam revitalizar-se, voltar ao primeiro amor. Sentir isso de novo. É muito fácil nós nos tornarmos mecânicos, racionais, questionar a palavra. Infelizmente, nós temos pastores que nem acreditam que tudo que está na Bíblia é verdade. Como é que você vai revitalizar uma igreja desse jeito? Nós vamos nos converter diariamente, precisamos nos voltar a Deus. Eu tenho certeza, fazendo isso, não precisa ter metodologia alguma para a igreja crescer. Os frutos virão e virão em abundância. Não tem razão nenhuma, a igreja cresce de acordo com Efésios 4. Corpo bem ajustado, ligado por todas as juntas e medula, produz o seu próprio crescimento. Quando os ramos estiverem ligados à videira, enquanto nós estivermos em Cristo e a palavra dele em nós, que é nesse processo de meditação, e eu estou em Cristo, agora eu vou trazer a palavra dele em mim, ao meu coração, eu vou viver pela palavra dele. Ela se torna o meu alimento diário. Aí então, queridos, algo vai acontecer. Deixa eu encerrar com esse testemunho. Esse pastor lá do Rio de Janeiro, na qual eu estou me referindo, era um homem de uma vida não tão certa, moralmente, espiritualmente, bem liberal. Está lá na igreja, com um monte de questionamentos, mas ele teve uma verdadeira conversão em setembro de 2015. E houve uma mudança radical na vida dele. Né? Radical. E quem conhece ele é comprova disso. O Cleitinho teve com eles esse dia um bom bate-papo com ele e vê o que está acontecendo na vida dele, na vida da igreja dele. E quando ele chega de volta para a igreja e começa esse processo de se retroalimentar da palavra,
e começa a ter esse relacionamento com Deus, sem que ele percebe, a sua vida vai mudando e seus sermões vão mudando. A igreja começa a perguntar o que é que aconteceu com o pastor. O filho dele, que é músico na igreja, chegou para mim e disse assim: Pezzini, eu não sei o que vocês fizeram com meu pai, mas esse que está pregando aí não é meu pai. Não é o pai que eu conhecia. Os sermões dele é diferente. Os sermões dele agora faz sentido. Há alguma coisa diferente. Aí eu quero saber. Os filhos dele, ele está num segundo casamento, fazia 16 anos, está divorciado, já está casado, os filhos ainda morando com a mãe, 16 anos que ele nunca tinha entrado na casa da ex-mulher. Sabe o que aconteceu esses dias? Os filhos, vendo o que estava acontecendo com o pai, convidou, o pai foi lá, sentou à mesa, no jantar, e começou a explicar o que Deus está fazendo na vida dele. E eles acompanharam o pai até o carro, acima de 30 anos os filhos, chorando, de ver a beleza de Cristo na vida deste homem. Irmãos, não existe nada mágico. Tudo que Deus quer, Ele está de braços abertos, nos esperando. Deus está mais interessado na igreja do que nós. Deus está mais interessado em nós do que nós mesmos. Presbíteros, eu sei que você conhece a Constituição e sabe como se portar numa reunião. Talvez você já enfrentou muito embate na reunião. Que tal começar agora um relacionamento com Deus? Que tal um novo despertar a partir de agora? Que tal vocês, líderes da igreja, tentar a descobrir agora esse Deus Pai amoroso, junto com o seu pastor? Não pergunte se você tem dinheiro, se pode pagar o tempo integral, se o seu pastor é de tempo integral ou parcial. Não importa. Deus continua sendo o Senhor e você continua sendo instrumento nas mãos de Deus. Mas eu não sei onde você vai arrumar tempo para orar. Se você tem que tirar das horas que você dá à igreja ou das horas que você dá no trabalho. Mas uma coisa eu quero que você saiba: sem relacionamento com Deus não há igreja sadia. Sem relacionamento com Deus não há igreja sadia. Amém? Pergunta que o Mário responde. Vamos lá. Ficaram assustados? Não querem perguntar mesmo? Hã? Como é que a gente põe em prática isso, irmãos? Como é que a gente ora? Orando. Talvez a pergunta dele faz sentido. O grande dilema é que, queridos, deixa eu dizer uma coisa então muito importante. A pergunta dele faz sentido. Ninguém tem mais ou menos tempo. Ninguém pode dizer, não, eu não tenho tempo. O tempo é o mesmo desde que o mundo foi criado. Os anos continuam com 365 dias, as horas são as mesmas, não mudou nada, não mudou nada. A diferença é como eu administro o tempo. Eu posso administrar contra mim ou a meu favor. E para aquilo que te é importante e que é prioritário, você sempre vai ter tempo.
É ou não é? Você acha tempo para comer? Para dormir? Quando você fica doente, você acha tempo para ir no médico? Por que você vai no médico? Você tem tanta coisa para fazer? É ou não é? É. Há muita gente que clama que não tem tempo para fazer exercício. Isso não é verdade. Depende da importância que você dá ao exercício. Eu ando num chamado passeio público ali, perto do meu prédio, no centro de Curitiba, tem 1.100 metros. É lindo, tem pássaros, tem animais, árvores, água, lugar de corrida. E minha esposa não é muito chegada a exercício. Mas, por causa disso, ela é diabética. E o médico disse, se você não fizer exercício, eu vou ter que te dar insulina. Então eu tenho um trunfo na manga. E eu fico igual, sabe aqueles galinhos garnizé em volta assim, ó, vamos, tá na hora. Ela dá desculpa, eu tento arrastar de todo jeito. E quando a gente vai andar, normalmente a gente encontra um senhor que acha que ele teve um AVC, então ele tem uma perna um pouco ressequida e uma mão torta, assim, a mão dele está sempre assim. Cara, esse homem corre, puxando a perna assim, ó, e vai, e ele, um dia eu contei, ele correu mais de 10 quilômetros, eu não consigo fazer como ele faz. Aí eu olhei para minha esposa e falei assim, vem cá, você quer andar agora certinho ou quer andar daquele jeito? Badu, meu amigo, teve um AVC aos 42 anos de idade. Depois, ele nunca tinha tempo para nada. Professor da Getúlio Vargas, pastor e etc. Plantou uma igreja hoje grande, lá no Rio de Janeiro. Depois do AVC, ele achou tempo para 1 hora de tênis por dia. Mas é engraçado, por que você não fazia antes? Precisou ter um AVC para fazer. Agora, o dia que você descobrir que a oração é o coração da vida, que é tudo que sua alma sempre quis, sabe as suas inquietações, sabe alguns questionamentos, tristeza muitas vezes, algumas perguntas que vêm, é a sua alma gritando dentro de você para um relacionamento com Deus. Seu relacionamento com Deus. O dia que você entender que orar é melhor do que comer, do que dormir, que em vez dessas reuniões difíceis de ficar discutindo coisa em reuniões longas de conselho que não leva a nada, só vai sair um triste para cá, outro para lá, não perca tempo com isso não, pare e vá orar. Orar é melhor do que essas discussões bobas, que não leva a nada. Já notaram quanto tempo perdemos em reunião que não discute nada, discute, não chega a lugar nenhum? Eu assustei, passei 17 anos sem participar de uma reunião de presbitério aqui no Brasil. Quando eu voltei do Brasil, eu fui convidado para pregar na abertura de um presbitério. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado de ver que não mudou nada em 17 anos. Aquelas discussõezinhas, aquelas... Cara, porque eu não tenho tempo para perder com isso e nem quero pecar voluntariamente. Estou fora. Não dá. Vamos orar. Quando a gente desenvolve um relacionamento com Deus, isso tudo vai. Agora depende da importância que a gente dá à oração. Aí a gente acha tempo. Certo? Muito bem, Raul.